Glória a Deus. Não sei se todos sabem, mas a palavra glória significa presença. E o Senhor está aqui. A palavra de Deus diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. E eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite, como não sei nenhum domingo. Mas o Senhor sabe. E o Senhor tem um alimento para nós nesta noite. Então eu queria que você, com os seus olhos fechados, nós vamos agora, vem com o peso da tua glória. Eu sei, vem com a tua presença real, forte, poderosa agora aqui no nosso meio. Nós compartilharemos agora uma palavra de Deus para os nossos corações. Uma palavra que talvez confronte você. Uma palavra que me confrontou muito durante essa semana. Mas que você possa se colocar à disposição do Senhor. Peça para Ele, Senhor, fala comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E me ajuda a mudar. Porque muitas vezes a palavra de Deus vem, nós somos tocados, achamos maravilhosa a palavra, mas não conseguimos mudar. Mas que nesta noite você possa sair daqui diferente da maneira que você entrou. Quero te convidar a orar agora. A glória do Senhor está neste lugar. Eu quero te convidar a orar e colocar a vida diante de Deus agora. Fala comigo, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. A palavra será, Senhor, transmitida. E nós queremos que o peso da Tua glória venha sobre a Tua igreja. Senhor, então, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que a Tua igreja seja tocada e marcada pela Tua palavra. Que tudo que nós vamos compartilhar aqui, Senhor, entre os corações, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Fala com cada um. Senhor, conhece a necessidade dos meus irmãos, das minhas irmãs, e este é o tempo oportuno de receber, Senhor, do Senhor algo novo para a nossa igreja nesta noite, Senhor. Em o nome de Jesus, mais uma vez, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, querida igreja. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu não combinei isso com a Kelly, com a minha irmã Kelly, minha cunhada. Mas essa semana nós tivemos um evento muito especial aqui no Dia das Crianças. Nós participamos aqui junto com as irmãs do Kids. E eu já queria parabenizar todas elas. Aleluia. Melhorou um pouco, né? Queria parabenizar todas pelo empenho, pela peça. E tudo foi feito. E nós estávamos envolvidos com isso. E lendo a peça, Os Ladrões da Alegria. E vendo os ensaios. Eu gosto muito de participar de todas as coisas. Nossa igreja é pequena, então eu consigo participar de muitas coisas. E o Senhor começou a falar muito comigo sobre essa questão da nossa alegria, que muitas vezes é roubada, da nossa alegria que muitas vezes por determinadas ou inúmeras circunstâncias é roubada a nossa alegria. E aí eu vendo aquela peça e aquilo começou a falar comigo. Eu falei, Senhor, fala mais comigo sobre isso. E Deus falou muito comigo sobre essa questão dos ladrões que têm roubado a nossa alegria. Então hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. O tema da nossa palavra é esse: os ladrões da nossa alegria. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses 4. Nós vamos ler apenas um verso. Aleluia, glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses está lá no Novo Testamento. Glória a Deus, eu estou muito feliz hoje. Nós temos novamente muitas visitas. Isso alegra o meu coração. Muitas pessoas que nós temos feito as casas de paz estão aqui. Isso alegra o meu coração. Já foi falado pelo irmão Demi, mas vocês são bem-vindos em nosso meio, amém? Estão bem-vindos em nosso meio, igreja? Amém. Aleluia, glória a Deus. Filipenses 4, versículo 4 é um verso muito pequeno, mas que dará, como diz o ditado aí, muito pano para manga. Então nós vamos ver que esse versículo aí vai falar muito ao seu coração. Quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus? Amém. Glória a Deus. O texto está projetado aí, Filipenses 4:4. Aleluia. Os irmãos estão
ajeitando ali, eu queria ler junto com a igreja. 4:4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Você achou na sua Bíblia? Mas para que nós possamos ler juntos e que não haja uma diferença por causa das versões, no 3 nós vamos ler, amém? 1, 2, 3. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos falar novamente mais para frente, até porque você vai ficar empolgado com aquilo que você vai ouvir, em nome de Jesus. Irmãos, eu fui procurar algumas coisas, alguns subsídios de Deus, para mim falar sobre isso, sobre a alegria. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força, amém? Então, só que muitas vezes nós não conseguimos expressar essa alegria, não conseguimos que essa alegria faça parte da nossa vida. Eu achei interessante, pesquisando algumas coisas sobre isso, que uma vez um colunista da revista Veja, ele escreveu um artigo interessante, dizendo que as famílias brasileiras precisavam não apenas de mais amor, mas também de mais humor. Por quê? Por causa da dificuldade que as pessoas têm enfrentado nas suas famílias. Muitas vezes o clima é muito pesado na casa, por causa das circunstâncias. Às vezes a dificuldade financeira, às vezes a enfermidade, às vezes aquela questão que nós já ouvimos muitas vezes da incompatibilidade de gêneros, às vezes o filho problemático. Então todas essas coisas vêm trazendo muita dificuldade para dentro da casa, e aí a casa vira um caos. E às vezes o lugar que a pessoa menos quer estar é na sua casa. Por quê? Porque não há alegria, porque não há leveza. Mas a palavra de Deus que nós lemos diz aqui: alegrem-se sempre no Senhor. E aí Paulo fala: outra vez eu vos digo, alegrai-vos. E eu queria, para nós iniciarmos a nossa ministração, fazendo uma pergunta para você, uma pergunta pessoal. Eu sei que muitas pessoas não gostam de perguntas pessoais, porque acabam nos confrontando, e muitas vezes, ou a maioria das pessoas, não gostam de ser confrontadas. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você é uma pessoa feliz? Pare para pensar, você não precisa responder não, só quero que você reflita sobre isso. Você é uma pessoa alegre? Essa pergunta parece ser até simples de responder, ou eu sou ou eu não sou, ou muitas vezes você acha que é e não é. Mas essa pergunta não é tão simples quanto ela parece. E aí, é interessante que uma vez foi perguntado, um pastor foi pregar numa igreja, e aí ele foi perguntar para a esposa do pastor da igreja, perguntou para o pastor assim: pastor, para a esposa do pastor: pastor, você é uma mulher submissa ao seu marido? Ela pegou, pensou, falou: eu sei que eu amo muito meu marido, mas só quem pode dizer se eu sou submissa a ele, é ele. Aí o pastor falou: interessante essa resposta, e é verdade. Ela poderia falar: não, eu sou submissa. E aí o pastor fosse perguntar lá para o marido dela, eu falava: submissa, só Deus sabe. Por que eu quis dar esse exemplo? Porque isso serve também para a pergunta que eu fiz para nós hoje: se nós somos felizes, se nós somos alegres. Por quê? Porque na verdade, quem pode dizer que nós somos pessoas felizes, alegres, são as pessoas que convivem conosco, é ou não é? Porque eu posso falar: não, eu sou feliz. Entenda, ser feliz e ser alegre é diferente de ser engraçado, de ficar fazendo piadinha sem graça. Muitas vezes a pessoa: ah não, aquele cara é um palhaço, mas não é nem um pouquinho alegre. Eu sei que vocês talvez já tenham ouvido a história de um homem que chegou no psicólogo pedindo ajuda do psicólogo. E aí ele falou para o psicólogo que estava numa profunda depressão, que não aguentava mais aquela vida, que já tinha tentado se matar por algumas vezes. E aí o psicólogo falou para ele: não, eu tenho a solução para o seu problema, não esquenta não. Eu não sei se você sabe, mas faz 2 meses tem um circo aqui, e esse circo aí está fazendo um mau sucesso. Vai lá, vai acabar com a sua depressão, você vai dar risada demais, aquele palhaço é sensacional. Aí ele pegou e falou: então, você não está entendendo, doutor, eu sou aquele palhaço. Eu sou o palhaço que faz as pessoas rirem, faz as pessoas darem risada, mas na verdade eu não sou uma pessoa feliz, eu não sou alegre. Então, quem que pode dizer, em relação a essa pergunta que eu fiz, se nós somos felizes e alegres? As pessoas que convivem conosco. É claro que nós temos que ter um senso crítico e analisar quem somos, é ou não é? Ou será que nós não conseguimos enxergar aquilo que nós somos? Conseguimos. Às vezes a gente não quer entrar nesse confronto de quem nós somos, mas você sabe quem você é.
Então, eu queria que você começasse a pensar nisso. E talvez dentro de você já esteja querendo se defender. Fala, pastor, você está falando isso porque você não sabe como que é lá em casa. Talvez você esteja pensando nisso agora. Você não sabe o que eu passo com aquele meu marido, é só Deus na causa. Pastor, você fala isso que você é alegre e feliz, você não está lá com a minha mulher. Sabe, lá em casa é tipo aquele filme Dormindo com o Inimigo. O negócio é feio lá em casa. Então, para o senhor falar de alegria, é fácil. Não estou querendo dizer que é fácil, não. Aí você pode pensar assim, pastor, se eu falar a minha história para você, você vai chorar junto comigo, até a sua alegria vai ser roubada. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor quer trazer uma palavra para mim e para você sobre alegria, que o Senhor falou muito ao meu coração essa semana. Porque na verdade nós não podemos deixar de ser alegres, porque aqui no texto que nós lemos em Filipenses 4:4, não sei se vocês perceberam, tanto os acentos quanto as vírgulas, que é uma ordem do Senhor para nós. Alegrem-se sempre no Senhor. Outras vezes os digo, alegrem-se. É algo imperativo, o Senhor não está te dando alternativa, o Senhor está dizendo para você se alegrar. Mas será que é possível nós de fato sermos alegres? Será que é possível nós sermos felizes num mundo tão difícil, onde as circunstâncias são tão complicadas, onde a enfermidade vem, o desemprego vem, a crise vem, onde a pessoa com quem nós nos casamos é totalmente diferente de nós? Eu tenho um sonho, ela tem outro, eu não tenho culpa disso, você escolheu, ou alguém aqui casou, obrigado. Quem aqui casou com uma arma apontada na sua cabeça? Ninguém, né? Então você escolheu ou foi escolhida, eu não sei. Mas eu sei que agora você tem que ser alegre com a pessoa que você escolheu. Amém? O amém não está tão bem, né? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós vamos para aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, quando ele diz para você se alegrar, entenda. Porque às vezes a gente pega e fica assim, isso é fácil, você não está passando pelo que eu estou passando. Só que quando Paulo escreve alegre, sabe onde ele estava? Alguém sabe onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta aos Filipenses? Preso, algemado. Essa era a situação de um homem de Deus que escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. Um homem estava preso, algemado, condenado por nada. Por quê? Condenado por pregar o evangelho, condenado por renunciar às coisas do mundo para viver a vontade de Deus. Aí ele pega e diz: alegrai-vos. Então Paulo não estava no hotel 5 estrelas, ele não estava vivendo a melhor fase da vida dele, não. Além de algemado, a Bíblia diz que ele diariamente era açoitado, porque eles queriam que ele negasse a fé dele. Essa era a situação de um homem que pega e fala para mim e para você hoje: alegrai-vos, alegrai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo diz para nós nos alegrarmos só quando você tiver dinheiro no bolso? Paulo diz para você se alegrar só quando o seu marido te obedecer? Porque tem mulher que quer que o marido te obedeça. Paulo diz que é para você se alegrar só quando a sua mulher te obedecer? Porque o inverso também é verdadeiro. Nem o marido é para obedecer a mulher, nem a mulher é para obedecer o marido. Nós vivemos num relacionamento onde há alguém que Deus colocou como homem, que é para ser o cabeça da família, mas a mulher faz parte disso com o homem. Não tem essa, ninguém manda em ninguém, amém? Glória a Deus. Há uma submissão de acordo com a palavra de Deus. E aí a ordem aqui é alegrai-vos. Olha só que interessante. Você e eu, quando entendemos a palavra de Deus, percebemos que nós não temos o direito, de acordo com a palavra de Deus, de sermos pessoas tristes. Porque de acordo com o que Paulo escreve aqui, ser uma pessoa triste é cometer um pecado. Mas que pecado? O pecado de desobedecer a ordem de Deus. Se Deus está mandando você se alegrar e você vive triste, você está pecando. Me responda algo, irmãos. Você tem problemas? Quantos aqui tem problema na sua vida? Sua família enfrenta ou já enfrentou alguma dificuldade? De vez em quando você fica sem dinheiro, a grana fica curta na sua casa. Aí você vai falar: de vez em quando eu fico com dinheiro, né? Não é que eu fico sem. Às vezes tem alguém que fica enfermo na sua casa. Tem hora que você discute com seu esposo. Você, esposo, tem hora que você discute com a sua esposa? Faz parte, né? De vez em quando você precisa corrigir os seus filhos.
Quantas vezes nós passamos por essas situações? São situações normais, circunstâncias normais, como eu disse outro dia, daquele que está vivo. Mas a alegria nossa, a alegria do cristão, além de ser imperativa, como eu disse que Paulo diz aqui, alegrai-vos sempre, ela também tem que ser ultra circunstancial. Significa isso, ela não pode depender de uma circunstância. Se está tudo bem, eu estou alegre, quero fazer tudo. Se está tudo mal, se as coisas não saem do meu jeito, eu não quero mais fazer nada, estou triste, estou mal. Às vezes eu olho para os irmãos, para alguns irmãos e algumas irmãs, dá até medo. Falo, será que Jesus bateu nessa pessoa hoje? O que será que está acontecendo? A pessoa chega aqui, eu vou até ilustrar, irmãos. Eu vou até ilustrar. É bem isso. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E às vezes os olhos do pastor também. E a pessoa chega daqui e faz assim, ó. Eu falo, Senhor, será que eu fiz alguma coisa para esse irmão? Será que eu fiz alguma coisa para essa irmã? Só que a ordem para mim e para você é: alegre-se sempre. Por quê? Porque estar feliz quando está tudo bem é fácil. Qualquer pessoa é feliz quando está tudo bem, ou não é? A pessoa não tem como ser triste quando está tudo bem. Só que quando está tudo mal, o desafio é ser uma pessoa alegre e feliz, apesar da circunstância, apesar das pessoas te ofenderem, apesar das pessoas irem contra a sua vontade, contra a sua opinião. A palavra do Senhor, a ordem do Senhor é: alegre-se sempre. Porque, apesar das circunstâncias difíceis, nossa alegria não é um sentimento. A nossa alegria não é uma emoção. A nossa alegria não é apenas a presença de coisas boas ou a ausência de coisas ruins. A nossa alegria, como foi falado aqui na hora da ministração do louvor, é uma pessoa. A nossa alegria se chama Jesus Cristo. Amém? Se você tem Jesus, você tem que ser uma pessoa feliz. Sabe por quê? Tudo aqui é passageiro, mas o seu relacionamento com aquele que te salvou, que te livrou do império das trevas, da perdição eterna, é eterno. Não pode ser baseado nas circunstâncias. Se você tem Jesus, você tem que ser feliz. A nossa alegria, ela é cristocêntrica, ou seja, o Senhor está no centro. O Senhor tem que estar no centro da nossa alegria. E por que muitas pessoas, muitos cristãos, não desfrutam dessa alegria? Porque grande parte dos cristãos não tem desfrutado na plenitude da alegria, tem corrido atrás das coisas, tem ido atrás, na verdade, daquilo que a palavra não diz que é importante. E muitas vezes essas pessoas acabam se contaminando e contaminando outras pessoas com a sua tristeza, com a sua raiva. Pessoas emburradas, carrancudas, mal-humoradas, tristes, infelizes. É muito mais fácil alguém triste e infeliz contaminar alguém do que alguém alegre. Porque às vezes a alegria incomoda as pessoas. Aí você está dando risada, a pessoa que está emburrada fala: está dando risada de mim. Por que está dando risada? Não vi graça nenhuma, tem algum palhaço aqui? Não, a pessoa está feliz, deixa ela ser feliz. Fala para o irmão do celular: irmão, deixa eu ser feliz. Mas quando nós vemos pessoas tristes, pessoas passando por momentos como esses, de ter a sua alegria roubada, é fato de que isso, na verdade, é uma ação do nosso inimigo tentando roubar ou já roubando a alegria dessa pessoa. Tem um texto na palavra de Deus que nos diz sobre Davi, lá em 1 Samuel 30, que aconteceu algo muito sério. Quando Davi, ele voltou com seus 600 homens de uma guerra, e a Bíblia diz que eles tinham um refúgio onde a família deles ficava. Era um lugar protegido, seguro, meio escondido lá em Ziclagode. E aí o que aconteceu? Quando ele chegou com os homens da guerra, os inimigos deles tinham destruído tudo, levado todas as mulheres, todos os filhos, tinha levado tudo de Davi e seus homens. Quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que Davi chorou tanto, até perder as suas forças. Os homens de Davi queriam matá-lo. Por quê? Não é possível, queriam culpar alguém. A alegria daqueles homens tinha sido roubada totalmente. Eles não tinham por que ter motivos de serem felizes. E aí qual foi a atitude de Davi diante de toda aquela circunstância cruel e difícil? Ele foi para Deus. Muitas vezes quando você se vê numa situação onde as coisas quiserem roubar a sua alegria, vá para Deus. Deus, ele é a fonte da alegria.
Amém? O Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. E quando Davi chegou no Senhor para perguntar, para orar, ele fez duas perguntas para Deus. Depois você pode ler isso lá em 1 Samuel 30. Ele disse: Senhor, eu perseguirei esse bando que nos assaltou? Eu vou alcançá-los? E aí Deus respondeu algo a Davi. O Senhor disse para ele: você pode ir, vai que eu vou te restituir todas essas coisas. Tudo que roubou eu vou restituir. Eu vou restituir os seus filhos, as suas mulheres. Eu vou restituir tudo. O que o Senhor estava querendo dizer ali? O Senhor iria restituir a alegria deles. Mas a grande pergunta para nós nesta noite é: quais são os ladrões que têm roubado a nossa alegria? Se você identifica que em alguma área da sua vida, ou em todas, eu não sei, a sua alegria tem sido roubada, hoje a pergunta é: quem são esses ladrões? Quem são esses ladrões que têm roubado a nossa alegria? E aí Paulo, dentro desse livro escrito, dessa carta escrita aos Filipenses, Paulo deixa algo muito precioso. Eu quero compartilhar algumas coisas que roubam a nossa alegria. E aqui em Filipenses nós verificamos que aquilo que Paulo escreve para eles serve exatamente para nos apontar quais são os ladrões que têm roubado a nossa alegria. Amém? Então, abra sua Bíblia lá em Filipenses 1:12. Deixe sua Bíblia aberta lá em Filipenses. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos identificar aqui quais são esses ladrões que têm roubado a nossa alegria. Aleluia. Filipenses 1, versículo 12. Na versão internacional, na nova versão internacional, o texto diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Na Bíblia Almeida corrigida, revisada, talvez seja que muitos irmãos têm aqui, diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E aqui eu quero frisar o primeiro ladrão da nossa alegria, que é o ladrão das circunstâncias, ou as circunstâncias. Olha só o que Paulo diz aqui: as coisas que nos acontecem, as coisas que me aconteceram, foi o que o Paulo escreveu aqui. E que coisas que aconteceram? Que coisas são essas que aconteceram a Paulo? Circunstâncias. E muitas vezes as circunstâncias são os ladrões, é um dos ladrões da nossa alegria. Por quê? Porque as circunstâncias acontecem, nós querendo ou não, você gostando ou não, planejando ou não, as circunstâncias acontecem mesmo sem você querer. Às vezes as circunstâncias estão acima de qualquer controle nosso. Um acidente, uma enfermidade, um filho que é abandonado pelo pai, o pai vai embora, deixa o filho, deixa a mãe, deixa todo mundo. Talvez um jovem é reprovado no vestibular. Talvez alguém tenha uma empresa e essa empresa fale. Talvez você esteja desempregado, traído. Não sei, isso são circunstâncias. Você sonhou em ter um lar feliz quando casou e parece que as coisas não estão acontecendo da maneira que você sonhou. Tudo isso são o quê? São circunstâncias. Circunstâncias que vêm até nós e querem roubar a nossa alegria. A Bíblia nos fala sobre os netos de José. José foi um grande homem, sonhador, e Deus realizou os sonhos de José. Mas a Bíblia diz que José tinha 2 netos, filhos de Efraim. E esses 2 netos, olha só que interessante, estava lendo sobre isso, porque nós conhecemos a história de José, né? Quem conhece aqui a história de José? Amém. Aleluia. José falou o sonho dele para os irmãos dele venderam ele ficou preso, e depois de 13 anos o Senhor honrou a vida de José. Só que muitas vezes nós não temos costume de ler o restante daquilo que é a história da Bíblia. E a Bíblia diz que José teve 2 filhos, e um filho dele chamava Efraim. E os filhos de Efraim, 2 filhos de Efraim, tiveram um fim muito cruel. Eles se tornaram ladrões de gado, e aí eles foram mortos roubando gado. Olha só, netos de José. Que circunstância terrível essa! Um homem de Deus, dentro da sua família, um homem escolhido por Deus, tem agora 2 netos que são ladrões. Todo mundo conhecia José. Imagina, que circunstância terrível, querendo roubar a alegria
servo de Deus. E muitas vezes nós não tomarmos cuidado com as circunstâncias, essas circunstâncias roubam a nossa alegria. Quando Paulo diz em Filipenses que essas coisas que aconteceram a ele não roubaram a sua alegria, é importante que nós saibamos que coisas são essas. O que Paulo diz que aconteceu com ele, mas que não roubou a alegria dele? Nós podemos fazer aqui rapidamente um resumo daquilo que Paulo enfrentou durante a sua vida. A Bíblia diz que Paulo foi perseguido em Damasco, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi preso e açoitado em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio indo preso para Roma, foi picado por uma cobra em Malta e, quando chegou em Roma, estava algemado. Mas aí perceba o que Paulo diz aqui: tudo isso que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. Olha só, quantas circunstâncias difíceis Paulo enfrentou. Você acha que as coisas que você tem enfrentado estão difíceis? Às vezes tem um ditado que diz que as pessoas fazem uma tempestade em um copo d'água. Mas se coloca no lugar de Paulo. Será que isso que nós citamos aqui, tem muitas outras coisas que eu poderia falar. Será que essas coisas aqui seriam um motivo justo para que ele fosse um homem triste? Seria ou não seria? O que você acha? Com certeza. Paulo teria todas as justificativas. Se alguém fosse falar com ele, podia falar: não, mas você não foi preso, você não foi açoitado sem motivo, ninguém te bateu, ninguém te humilhou, não tinha motivo para fazer isso. Paulo teria todas as justificativas, mas Paulo era um homem de Deus que entendia que todas as coisas que aconteciam com ele contribuíam para o bem dele. Isso não roubou a alegria dele. Paulo tem convicção que a mão de Deus estava sobre ele, dirigindo a sua vida segundo o propósito de Deus. Paulo entendia que não havia acaso na sua vida. Paulo não cria em olho gordo, Paulo não cria no azar, Paulo não cria em nada que não fosse a vontade de Deus. Paulo cria que só Deus poderia mudar a estação que ele estava vivendo. Paulo não era baseado nas circunstâncias. Quando Paulo ficou preso em Roma, que parecia uma circunstância terrível e desesperadora, aquilo serviu para Paulo como uma ferramenta. Ferramenta para quê? Para evangelizar. Todos nós, a maioria de nós sabemos que uma vez Paulo foi preso, Paulo e Silas. E a Bíblia diz que eles presos apanharam muito. E aí depois de apanhar ficaram algemados. E aí o que eles começaram a fazer? Louvar. A Bíblia diz que eles cantavam. Quantas coisas esse homem ou esses homens podem nos ensinar. Mas o que aconteceu com Paulo quando ele estava preso lá em Roma? Aquilo que parecia uma circunstância terrível, Paulo, ele aproveitou aquele momento, e a Bíblia diz que ele evangelizou todas as pessoas que estavam ao redor dele. Ele não ficou resmungando. Sabe, às vezes você fica resmungando da vida, resmungando do seu irmão, resmungando da sua irmã, achando que está todo mundo contra você. Imagine se Paulo tomasse essa atitude. Mas sabe o que Paulo fazia? A Bíblia diz que Paulo havia um revezamento, de 8 em 8 horas trocava o guarda que ficava com Paulo. Paulo era vigiado 24 horas por dia. E o que ele fazia? Ele aproveitava esse momento para evangelizar os guardas. Todo dia. Em 2 anos, todo mundo que cuidava de Paulo, todos os guardas, todo mundo tinha sido evangelizado. Paulo ganhou todos aqueles homens. É interessante que na Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, Paulo escrevendo no próprio livro de Filipenses, Filipenses é um livro pequeno, é uma carta pequena, te encorajo a ler durante essa semana, para você chegar cheio de fogo de Deus na sua célula. E aí Paulo lá em Filipenses 4, ele diz assim, os santos o saúdam, quando ele está terminando de escrever a carta. E aí olha o que ele diz: especialmente os da casa de César. Ou seja, ele ganhou todo mundo lá do lado do imperador. Todo mundo. Ele fez célula com os guardas. Aquilo que você e eu, talvez, por causa da nossa limitação e da nossa fraqueza, ia ficar lá choramingando. Mas eu sou crente. Será que o irmão não está vendo? Coitado de mim, o irmão falou mal de mim. E isso e aquilo, sabe o que Paulo fez? Falava de Jesus para todo mundo. E o que isso fazia? As pessoas se convertiam. Imagina o guarda, esse cara é doido, ele está preso, condenado à morte.
Mas Paulo, ele não olhava para a circunstância. Se você tem olhado para a circunstância, de fato a circunstância vai roubar a sua alegria. Pare de olhar para a circunstância. Tem pessoas que olham para a circunstância e tem pessoas que olham para as pessoas. Não olhe nem para a circunstância nem para as pessoas. Olhe para Jesus. Amém? Glória a Deus. Pare para pensar um pouco e olhe para as circunstâncias da perspectiva da soberania de Deus. Confie em Deus. Não deixe que as circunstâncias da vida roube a sua alegria. Fala para a pessoa do seu lado aí. Não deixe que as circunstâncias da vida roube a sua alegria. Aleluia. E ela vai querer roubar. As circunstâncias da vida vão querer roubar a sua e a minha alegria. Às vezes eu converso com a minha esposa. Eu falo, nós precisamos estar com convicção daquilo que Deus nos chamou. Nós precisamos ser homens e mulheres resolvidos, confiantes que Deus está no controle de todas as coisas. Senão de fato as circunstâncias vão te abalar. Amém? Glória a Deus. Segundo ladrão da nossa alegria. Continue com a sua Bíblia aberta lá em Filipenses, tá? Filipenses 2, só vai um pouquinho para frente. Capítulo 2, versículo 3 ao 5. Olha só o que diz o texto de Filipenses 2, do 3 ao 5. Aleluia. O texto diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual é o segundo ladrão da nossa alegria? As pessoas. Como assim, pastor? As pessoas podem roubar a minha alegria? Irmãos, as pessoas muitas vezes roubam a nossa alegria. Às vezes as pessoas nos fazem sofrer até mais do que as circunstâncias. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Ou alguém aqui, você nunca decepcionou ninguém? Quem aqui nunca decepcionou ninguém? Levanta a mão. Nunca ninguém ficou decepcionado com você. Eu nem vou pedir para aquele que já decepcionou alguém levantar a mão, tá? Fica tranquilo. E por que nós decepcionamos as pessoas? E por que muitas vezes nós ficamos decepcionados com as pessoas? Primeiro, nós não somos pessoas perfeitas. Nós não casamos com pessoas perfeitas. Nós não temos um relacionamento perfeito. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não temos pais perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Nada disso. E porque nós não estamos em meio de pessoas perfeitas, com certeza, muitas vezes nós vamos se sentir decepcionados. Isso faz parte, mas entenda, isso não pode roubar a sua alegria. Entenda, você também não é perfeito. Certa vez a pessoa falou pro pastor que estava saindo da igreja, porque a igreja era imperfeita e que ela ia procurar uma igreja perfeita. O pastor falou, por favor, se você encontrar a igreja perfeita, não entre, você vai atrapalhar a igreja. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E porque somos imperfeitos? Porque nós somos falhos. Consequentemente, nós iremos ter que perdoar uns aos outros. Haverão feridas? Sim. Haverão mágoas? Também. Mas nós precisaremos nos perdoar, nos amar, além dessas coisas. Porque senão isso vai roubar a nossa alegria. Senão a vida vai se tornar muito pesada, muitas vezes insuportável. Irmãos, nós precisamos entender algo na nossa vida, no nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os irmãos das igrejas, com quem quer que seja. Sempre vai ter que haver perdão na sua vida. O perdão é algo vital e essencial para qualquer pessoa. Se você não estiver disposto a perdoar, você não vai conseguir se relacionar com ninguém. Perdoar é fácil? Claro que não. É mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. Às vezes a pessoa fala, não, eu perdoo. Perdoa nada. Eu perdoo, mas eu quero ela 1 quilômetro longe de mim. Se eu passar do lado da rua, ela tem que passar do outro. Isso não é perdão. Isso na verdade é o avesso de perdão. Então, para nós é mais fácil muitas vezes perdoar alguém estranho do que alguém de perto. É ou não é? Ah não, eu perdoo.
O cara te fecha no trânsito, passou, você não vai ficar com raiva da pessoa. Agora alguém que você convive, faz alguma coisa, você transforma aquilo no apocalipse, na grande tribulação da sua vida. Jesus, ele foi muito claro em relação ao perdão. Se você não perdoar, a Bíblia diz que suas orações não serão respondidas. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não será perdoado. A Bíblia diz que se você não perdoar, você fica doente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se você não perdoar, você não tem paz. Ah não, eu estou em paz. Eu estou com um problema com o irmão, mas eu estou em paz. Tá nada, é mentira. Não tem como você estar em paz se você está com um problema com alguém. Chega na sua casa, chega na igreja, chega no seu trabalho, você não está em paz. Ou você vai ficar se enganando até quando falando que está em paz? Não está em paz. O perdão é uma questão de bom senso. Por que bom senso? Porque guardar mágoa de alguém só faz mal para você mesmo. Sabe? É a mesma coisa que você beber um veneno esperando que o outro venha morrer. A falta de perdão é assim. A pessoa está vivendo a vida dela e você está se matando. Por quê? Porque você não consegue liberar perdão. Guardar mágoa é conspirar contra você mesmo. Quando você nutre mágoa contra alguém, essa pessoa vai começar a dominar a sua vida. Como assim? A pessoa fica na sua mente 24 horas por dia. Qualquer coisa você lembra da pessoa. Qualquer coisa você fica com raiva de novo da pessoa. Se você vai viajar, a pessoa vai viajar com você. Você vai trabalhar, a pessoa está com você. A pessoa está na sua mente toda hora. Por quê? Porque você não consegue liberar perdão. Agora quando você libera perdão, você fica tranquilo. Aquilo não causa um peso na sua vida. A única maneira de nós sermos livres é perdoar. Perdoar, como eu disse, não é fácil, mas é necessário. Irmãos, o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Tem gente que fala, não, mas eu não consigo esquecer. Amém, isso quer dizer que você não tem amnésia. Ninguém está falando que é para você esquecer aqui. Isso não é perdão. Ah não, esqueci, esqueceu. Quem esquece? Não esquece, você nunca vai esquecer. Mas você vai conseguir lembrar sem sentir mágoa. E há um texto da palavra de Deus, uma parábola contada por Jesus, está lá em Mateus 18, que fala sobre um homem que devia para um rei. Essa palavra nos ensina muito sobre essa questão do perdão. Porque muitas vezes nós queremos ser perdoados. Quantos aqui querem ser perdoados? Amém? Eu também quero ser perdoado todo dia. Todo dia eu peço perdão para Deus. Senhor, me perdoa. Às vezes eu falo, nem sei se eu pequei, mas me perdoa. Vai que eu fiz alguma coisa, veio algum pensamento, porque Deus conhece até meu pensamento. Então eu tenho que pedir perdão para Deus todo dia. Então, lá em Mateus 18, do 21 ao 35, nos fala sobre isso. Eu queria ler rapidamente para os irmãos. O texto diz assim, falando que vai nos dar uma clareza sobre essa questão do perdão. Diz assim a partir do verso 21. Então Pedro, aproximando dele, disse, Senhor, olha só, Pedro, discípulo do Senhor, devia estar injuriado com alguém, tá? Com certeza, talvez tenha João. João era mais chegado de Jesus, então talvez Pedro estava bravo com João, porque, sabe, né? Tem os irmãos que ficam bravos, tem os irmãos que ficam mais próximos do pastor, do líder. E talvez João, a Bíblia diz que João deitava no colo de Jesus. Aleluia. Ia ser precioso, né? O Senhor falando um carinho em João, falando, a Bíblia diz que o Senhor amava muito, mas amava eles também. Mas Pedro devia estar injuriado com alguém, porque essa pergunta aqui não é feita por alguém que não tem algum problema com alguém. Olha só, preste atenção. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do Senhor, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves.
Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele porém não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo pois os conservos o que acontecia, constritaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um seu irmão as suas ofensas. Talvez para nós, hoje, quando nós ouvimos aqui essas quantias, 10 mil talentos, 10 mil talentos era que o servo devia para o rei, 10 mil talentos, preste atenção, e 100 denários era o que o amigo dele devia para ele. E talvez para a gente não soe como algo muito grave isso, né? Muitas vezes nós, como eu disse aqui, nós queremos ser perdoados, mas não temos um coração perdoador. Mas irmãos, e aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso. Sabe quanto que vale? Ou quanto valia 10 mil talentos? E aí quando eu percebi quanto valia 10 mil talentos, na verdade a parábola, porque a parábola era algo que o Senhor usava, o Senhor contava uma história, para com essa história chegar a uma ideia ou a um princípio para as pessoas. Isso não foi real. Isso que está aqui na Bíblia não foi real. Não existia esses dois servos. Um servo não devia 10 mil talentos para um rei, e nem o outro devia 100 denários para o outro. Mas quando nós vemos o quanto valia 10 mil talentos naquela época, nós vemos que o Senhor na verdade não contou apenas uma parábola. Isso é muito mais que uma parábola, isso é uma hipérbole. Alguém sabe o que significa hipérbole? Uma hipérbole significa um exagero. Jesus foi exagerado. Quando Jesus fala aqui que um homem devia 10 mil talentos para alguém, isso seria impossível. Não tem como alguém dever 10 mil talentos, sabe por quê? Cada talento valia 35 quilos de ouro. Ou seja, 10 mil talentos valia 350 mil quilos de ouro. 10 mil talentos naquela época era o equivalente ao valor dos impostos da nação de Israel, de toda aquela nação, por 13 anos. Como que alguém poderia dever 10 mil talentos? O que esse cara comprou? Como? Então na verdade, Jesus aqui contando essa parábola, Jesus exagerou. Para nós, até agora você não sabia o quanto valia um talento, e nem o que era uma hipérbole, né? Você pode usar, o líder não vai perguntar na célula o que é uma hipérbole, fica tranquilo. E aí, pra gente não tem muita coisa, mas para os discípulos e para Pedro, quando Jesus falou que o homem devia 10 mil talentos para o rei, Pedro falou, o que Pedro pensou na hora? Está exagerando. Jesus está exagerando, é impossível alguém dever 10 mil talentos. E aí nós vemos aqui, e aí fazendo as contas, 10 mil talentos, 13 anos de impostos, um denário significa o trabalho de um dia. O homem devia 100 denários, ou seja, o trabalho de 3 meses e 10 dias. Olha só, um homem devia 3 meses de salário, e baseado em um denário, 10 mil talentos, sabe quanto valia 10 mil talentos? 150 mil anos de trabalho. Como que o cara te deve 3 meses, 10 dias e você não perdoa? Mas você deve 150 mil anos e é perdoado. Mas o que Jesus queria nos ensinar com isso? Como nós podemos entender o que Jesus estava querendo ensinar com essa parábola? Que na verdade nós recebemos um perdão de Deus muito grande, um perdão de Deus exagerado demais, um perdão de Deus imensurável. E se você e eu recebemos esse perdão imensurável, como que você não consegue perdoar o seu irmão? Por que você não consegue perdoar ele, sendo que você foi perdoado muito mais? Baseado no perdão que nós recebemos, nós não temos o menor direito de não perdoar o nosso irmão. A Bíblia diz que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E entenda, Deus te perdoou completamente de todos os seus pecados. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais. Calma aí, pastor, agora você que está falando besteira. Você falou que eu não consigo esquecer, como que Deus não se lembra mais? O que você está querendo dizer com isso?
Se você não consegue esquecer, como eu disse, você está bem. Porque quando a Bíblia diz que Deus não se lembra, não está querendo dizer que Deus tem amnésia ou coisa parecida. A Bíblia diz que a Bíblia está querendo dizer que Deus nunca mais irá cobrar de você uma dívida que Ele já perdoou. Quando diz que Deus não se lembra mais, quer dizer que Deus nunca mais vai te acusar com aquilo que Ele já te perdoou. Entenda, Deus não esquece o que nós fizemos. Não tem como Deus esquecer. Deus é onipresente, Deus é onisciente, mas Ele não leva mais em conta o seu pecado. É isso que quer dizer quando fala. Então, irmãos, perceba, perdoar é lembrar sim, porém não sentir dor. Não guarde mágoas no seu coração, pois enquanto você guardar mágoas, sua alegria será roubada. Volto a repetir Filipenses 2, 3 ao 5. Não façam por nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo? Qual foi? Perdoar. Se a atitude de Cristo foi perdoar, você também pode perdoar. Amém? Glória a Deus. Terceiro ladrão da nossa alegria. Continuando lá em Filipenses 3. Agora Filipenses 3, versículo 19. Vamos falar sobre o terceiro ladrão. Versículo 19 do capítulo 3 de Filipenses. Olha só o que diz o texto. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Olha só o que Paulo escreve aqui aos Filipenses. Vou repetir. Quanto a esses, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Terceiro ladrão, as coisas materiais, o dinheiro. O dinheiro tem roubado a alegria de muitas pessoas. Quantos aqui já discutiram na sua casa por causa de dinheiro? Você não precisa me responder não. Mas será que isso já aconteceu na sua casa? Você nunca discutiu por causa de dinheiro? Com certeza já. Infelizmente. Se alguém disser aqui que nunca discutiu ou pensou, eu nunca discuti, eu acho que você pode estar mentindo, porque o dinheiro muitas vezes rouba a nossa alegria. Ou não o dinheiro, né? Algumas pessoas falam que o dinheiro não traz felicidade. Aí outro pega e solta a piadinha, mas manda buscar. Se você não é feliz com seu dinheiro, dá ele pra mim. E tudo isso mais, que vocês sabem mais que eu. Então, o dinheiro, se nós não nos atentarmos, ele vai roubar a nossa alegria. O dinheiro tem roubado a alegria de muitas pessoas. Muitas pessoas discutem, ou porque tem muito dinheiro, ou porque não tem. E Paulo está dizendo aqui que tem pessoas que só se preocupam com coisas terrenas. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para o seu cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para os pais, não tem tempo para a igreja, só se preocupa com coisas terrenas, só se preocupa com o dinheiro, e o dinheiro vai roubar a sua alegria, com certeza. Se você tiver muito dinheiro, você vai roubar a sua alegria, porque você não vai confiar em ninguém. Não, essa pessoa está comigo aqui por causa do meu dinheiro, essa pessoa é interesseira. Se o cara é solteiro e ele tem muito dinheiro, aí a pessoa fica, não consegue casar. Sabe por quê? Porque ele pensa que todas as moças que estão chegando perto dele estão se aproximando dele porque ele tem dinheiro. E muitas vezes a moça também, o pai é rico, o pai tem dinheiro, não consegue arrumar um marido. Por quê? Porque acha que todo mundo se aproxima por causa do dinheiro. E o dinheiro tem roubado a alegria. O dinheiro tem se tornado um ídolo para as pessoas. As pessoas só se preocupam com o dinheiro. Isso é muito preocupante. Se um marido faz hora extra para ganhar muito dinheiro, a mulher não briga com ele de jeito nenhum, porque ela quer o dinheiro. Mas agora vai falar para a mulher que vai trabalhar na igreja no final de semana para ajudar. Não, você não tem tempo para mim. Por quê? Porque está preocupado com o dinheiro. Nós vivemos em uma sociedade materialista e consumista. O que é ser consumista? É você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que não conhecem. Isso é ser consumista. A pessoa é convidada para um casamento. Isso aí serve mais para as mulheres do que para nós, homens.
mas daqui a pouco chega em você, tá? A mulher tem 40 pares de sapato. Ela vai falar, tô precisando comprar um sapato que eu vou ter que ir num casamento. Mas ela usa 3 sapatos que ela usou 2 vezes. Mas ela quer um sapato novo, quer um casamento. Isso é o quê? Mentalidade consumista. Você não precisa disso. Nós não precisamos. Outro dia nós compartilhamos uma palavra: não nos conformeis com este mundo. O homem tem dificuldade para dar o dinheiro para a mulher. Às vezes a mulher quer se arrumar. E eu entendo que uma mulher que é casada, ela quer se arrumar para impressionar o seu marido, né? E muitas vezes para que as outras mulheres sejam ela arrumada também. Essa é a verdade, né? Mas também, ou principalmente, para impressionar seu marido. Aí a mulher pede dinheiro para ir no cabeleireiro, você não dá. Não tem dinheiro não. Mas aí gasta muito dinheiro, às vezes para arrumar o carro, às vezes com coisas banais, mas não dá valor para aquilo que realmente tem valor. E muitas vezes a falta de dinheiro ou ter o dinheiro tem roubado a nossa alegria. O luxo de ontem se tornou a necessidade de hoje. Eu estava lendo algo muito interessante. Na década de 50, o povo consumia 5 vezes menos do que nós consumimos hoje. Só que o que acontece? Eles morreram por causa disso? Eram infelizes por causa disso? Não. Mas nós estamos cada vez mais envolvidos com esse consumismo e essa questão de ter as coisas e amar as coisas. Porque hoje esse é o princípio. Infelizmente, as pessoas amam as coisas e usam as pessoas, ao invés de usar as coisas e amar as pessoas. Isso é muito interessante. Nós precisamos tomar muito cuidado. Olha só o que Paulo ensina escrevendo para Timóteo, lá em 1 Timóteo 6, do 6 ao 11. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Tendo com o que se vestir, com o que comer, estejais satisfeitos. Ou seja, seja feliz, seja alegre com o que você tem, não queira ter mais do que isso. Às vezes a pessoa, não, mas eu não vou casar porque eu quero fazer a festa do século. Irmão, não cai nessa não. Pra que isso? A festa vai durar 4 horas, você vai para sua casa, e se você não pagou tudo, ainda é cheio de dívida, e vai roubar a sua alegria. Aquilo que era para começar maravilhosamente bem, você vai ficar 2 anos em crise com a sua esposa. Jovem que quer casar, fica a dica para vocês. Irmãos, nós queremos impressionar as pessoas com as nossas roupas, com as nossas coisas, sendo que na verdade nós podemos viver satisfeitos com aquilo que Deus já nos deu. Há uns dias atrás tinha falecido um homem lá na empresa, que vivia trabalhando lá, trabalhava lá sempre, e a semana faleceu outro. Esse outro que faleceu quase todo sábado, domingo, sempre estava lá. Teve um ataque fulminante, morreu. Todo o dinheiro que ele ganhou ficou, e não foi para ele. Ele foi enterrado quinta-feira. Um homem trabalhador, mas que o que eu percebia é que ele dava muito mais valor para o trabalho do que para a família dele. Ah não, mas ele estava trabalhando para sustentar a família dele, mas ele trabalhava sábado, domingo, feriado, tudo. E agora? E o dinheiro que ele ganhou? Morreu, um ataque fulminante. Acabou a oportunidade dele. Por quê? Porque ele só estava pensando em ganhar dinheiro. E isso nos ensina muitas coisas. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Não troque a sua alegria pelo dinheiro. Ah não, mas eu estou ganhando dinheiro porque esse dinheiro vai trazer alegria. Vai nada, você não sabe. Aí você fica doente, você vai fazer o que com o dinheiro? Comprar remédio? Tome cuidado, não deixe que o dinheiro roube a sua alegria. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Último ladrão que nós vamos falar hoje da alegria. Filipenses 4, 6 e 7. O texto diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quarto ladrão da alegria: ansiedade. Quantos de nós somos ansiosos? Olha o que a Bíblia diz: não andais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Quantas pessoas têm procurado psicanalistas, psicólogos, porque são ansiosos? A Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos quanto ao que nós vamos comer, quanto ao que nós vamos beber, porque Deus vai cuidar de todas essas coisas. Mas você é ansioso. Tem um ditado que diz que quem sofre antes da hora... Vocês conhecem esse ditado? Acho que eu estou ficando velho, né? Eu estou cheio de ditado, né? Como que diz? Vocês não conhecem? Ninguém conhece esse ditado? Só eu estou velho mesmo. Quem sofre antes da hora sofre mais do que necessário. Ninguém nunca ouviu isso? Então guarda aí, anota. Isso é um ditado popular. Talvez eu estou ficando velho mesmo. Quem sofre antes da hora sofre mais do que necessário. Tem um outro ditado que eu acho que talvez você conheça: apressado come cru. Conhece esse? Esse vocês conhecem, né? Falou de comida, né? Tá bom. Então, entenda, nós não podemos ser pessoas ansiosas. Nem aconteceu ainda, você já está sofrendo. Você não sabe nem o que vai acontecer, já está bravo. Nem aconteceu ainda, Deus está vendo a sua atitude de ansiedade, de descarregar. Nem aconteceu, você já está bravo, já está esbravejando, já está murmurando. Não seja ansioso, não seja ansiosa. Preocupação quanto ao passado. A pessoa é ansiosa com o que já passou. Ah, mas já passou. Preocupação com o futuro. A pessoa fica preocupada com mas como que será o meu neto? Será que meu neto vai parecer comigo? E a pessoa está dizendo: não, meu Deus, não tem nem... O filho tem 15 anos, já está pensando no neto. Ansiedade desnecessária. Ah, mas meu Deus, eu não vejo a hora de me aposentar. Estou ansioso. Ah, quanto tempo você tem ele de carteira? Eu tenho 2 anos. Mas... O cara já está pensando em se aposentar, está ansioso. O outro nem começou a trabalhar ainda, já está perguntando por quantos anos se aposenta. Ansiedade desnecessária. Ansiedade é um sinal de incredulidade. Porque quando você se preocupa com algo que não aconteceu ainda, é porque você não crê que Deus está no controle e que Ele vai te abençoar com o que vai acontecer. Quando Jesus ensinou lá em Mateus 6, Ele disse o quê? Não andeis ansiosos com as coisas, eu vou te dar. Mas antes, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aí no texto que nós lemos aqui, Paulo nos dá o remédio para a preocupação e para a ansiedade. O que Paulo fala aqui em Efésios 4, 6? Ele diz o quê? Em primeiro lugar, ore corretamente. Com a sua Bíblia aberta aí, tem outros versículos, continuando, nós lemos o 6 e o 7, mas o 8 e o 9 também nos dá algumas dicas. Primeira dica, o primeiro remédio para a ansiedade e preocupação: ore. Segunda, pense corretamente. Versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Segundo remédio, pense corretamente. Terceiro, haja corretamente. Versículo 9: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Não deixe que esse ladrão sutil roube a sua alegria. Ah, mas eu não devo me preocupar? Lógico que não. Por que você vai se preocupar? Você não sabe nem se você está vivo amanhã. E se ele voltar, então eu posso torrar meu dinheiro? Não é isso que eu estou dizendo. Ah, então eu não vou trabalhar, porque talvez eu vou morrer, então é melhor eu não me cansar, né? Não é isso. A Bíblia diz: vai ter com a formiga preguiçoso. Você precisa trabalhar. Quer comer? Trabalha, é o que a Bíblia diz. Não é isso que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo que você não precisa se preocupar com aquilo que está fora do seu alcance. E muitas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que está fora do nosso alcance. Não se preocupe, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Esses são os ladrões que nós... Glória a Deus. Que eu queria compartilhar com vocês. Já estou encerrando. Você pode ligar a lanterna do seu celular, tranquilo, sem pôr no rosto do seu irmão. Mas nós não vamos perder a bênção do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Acabou na rua inteira, aleluia. Estou me sentindo iluminado aqui. Aleluia. Mas eu queria encerrar fazendo a pergunta que nós demos aqui no começo. Você se considera uma pessoa feliz? Você se considera uma pessoa alegre? Você consegue, se não considera, identificar o que tem roubado a sua alegria? Irmãos, porque é fato que muitas coisas vão querer roubar a sua alegria. Muitas circunstâncias vão querer roubar as nossas alegrias. Mas Deus quer que eu e você vivamos em paz, felizes, alegres, contentes. A tristeza não é da parte de Deus. A Bíblia diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegres. O que tem roubado essa alegria? Você consegue identificar? Será que o que tem roubado a sua alegria são as pessoas? Será que o que tem roubado a sua alegria são as circunstâncias que muitas vezes você não tem conseguido lidar com elas por causa de imaturidade, de infantilidade? Eu não sei por quê. Será que o que tem roubado a sua alegria é a sua ansiedade? Será que o que tem roubado a sua alegria é você não ter dinheiro? Tudo isso que nós falamos aqui é passageiro. A circunstância é passageira. A falta de dinheiro também é passageira. Deus pode te dar dinheiro, mas eu quero dizer que isso não vai trazer alegria para você. Pelo contrário, muitas vezes que você tem mais dinheiro, você tem mais preocupação. Eu acho que eu já testemunhei aqui. Eu vivi um tempo da minha vida desempregado, foi 8 meses. Talvez os 8 meses mais difíceis da minha vida. Mas uma coisa eu não precisava me preocupar, ir no mercado. Porque Deus mandava mantimento todo mês na minha casa. Aleluia. E aí, eu fiquei pensando outro dia, dei risada com a minha esposa. Eu falei, meu Deus, eu não quero perder meu emprego de forma alguma. Mas a fase mais tranquila da minha vida foi a minha fase de desemprego. Por quê? Porque eu não precisava me preocupar. E às vezes a gente se preocupa demais. E aí o que o Senhor falou comigo? Você deve continuar não se preocupando. Porque sou eu quem supra as suas necessidades. Então não é o dinheiro, não é o teu dinheiro. Tem pessoas que quando tem o dinheiro tá bem. Sabe? O marido tá bem, tá feliz. Eu tenho dinheiro, consegui o dinheiro, a mulher também. Mas quando acaba o dinheiro, acaba a paz. Acaba a alegria. O que tem roubado a sua alegria? Eu queria que vocês colocassem de pé agora. Será que você consegue identificar o que tem roubado a sua alegria? Talvez você tenha passado por momentos difíceis, circunstâncias difíceis, e eu entendo que isso é natural, todos nós iremos passar por essas circunstâncias. Mas essa circunstância difícil não pode roubar a sua alegria. Sabe por quê? Porque há uma ordem do Senhor para mim e para você. Alegre-se sempre no Senhor. O Senhor te diz para você que você pode se alegrar. E se você por algum motivo, ou por esses motivos, se você conseguir identificar, ou talvez tenha um outro motivo que não foi falado aqui nessa noite, mas se você consegue identificar que isso tem roubado a sua alegria, para nós encerrarmos aqui e orar com você, eu queria que você viesse aqui à frente. Você que tem sentido que o diabo tem tentado roubar a sua alegria, em qualquer cenário da sua vida. Nós temos um costume nosso de orar no final, de fazer um apelo e de as pessoas responderem a isso. E talvez você tenha tido ou esteja tendo a sua alegria roubada. E hoje o Senhor quer, em nome de Jesus, junto com você, prender esses ladrões da sua alegria. Aquilo tem roubado a sua alegria. Sabe, às vezes você até quer abandonar essas coisas, mas muitas vezes contra o ladrão, se o ladrão vem contra as nossas vidas, nós não temos poder. Outro dia um casal de amigo meu foi roubado na frente da minha casa. Eles não tiveram o que fazer. Por quê? Porque o ladrão chegou com uma arma e falou, dá tudo. E muitas vezes você está sendo pego desprevenido. Mas essa palavra veio para você hoje, porque Deus não quer mais que a sua alegria seja roubada. Porque na verdade a sua alegria deve ser o Senhor, independente da circunstância, independente se as pessoas vão fazer aquilo que te agrada, independente se você vai ter dinheiro, independente se você vai ter saúde, o Senhor quer te dar alegria. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Então, em nome de Jesus, nós precisamos nos posicionar contra
Porque o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. Eu queria que você que entende que o diabo tem tentado roubar a sua alegria, ou tem roubado. Talvez ele fale, pastor, mas já roubou. Não tem mais alegria aqui no teu coração. Mas assim como o Senhor falou para Davi, pode ir atrás, que eu vou te restituir tudo. O Senhor te diz hoje, eu posso restituir a sua alegria. O Senhor pode restituir a sua alegria hoje, agora. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração. Está escuro, eu não vou impor as mãos sobre a cabeça de nenhum de vocês, mas eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus, diante da tua palavra nós oramos agora. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que nós nos opomos aos ladrões da alegria, aquilo que tem roubado a alegria, aquilo que tem roubado a paz, aquilo que tem roubado a felicidade das pessoas. Senhor, que nesta noite seja dado um basta em o nome de Jesus. Amém. Senhor, que nós possamos nos posicionar. Senhor, se é necessário que seja liberado perdão, que nessa hora o Senhor libere perdão. Se for necessário que haja revelação da circunstância, que o Senhor revele em nome de Jesus. Mas, Senhor, que nós não possamos sair daqui, Senhor, continuando sendo roubados. Restitui a alegria, restitui a paz, restitui a vida em o nome de Jesus. Amém. Que nenhuma circunstância, que nenhuma pessoa, que a falta do dinheiro ou ter o dinheiro, que a ansiedade, que nenhum desses males possa roubar a alegria dos meus irmãos, da nossa igreja, das pessoas com quem nós nos relacionamos, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?